Fala galera, beleza? Bom, hoje nós estamos aqui para continuar falando desse assunto que é interminável, graças a Deus. É um assunto que nós vamos poder sempre estar aprendendo muito mais. Hoje eu quero falar sobre o medo, que é um tema polêmico, ele está presente na vida de todo mundo, né? O medo e a coragem, ela faz parte da vida de todos e está totalmente presente dentro de um estúdio de tatuagem. Eu quero dizer para você que muitas vezes o medo ele pode te bloquear e se você parar para perceber, você já perdeu muitas oportunidades incríveis da sua vida por causa do medo. Nós damos muitos nomes para o medo: angústia, apreensão, preocupação, ansiedade. Nós encontramos muitos nomes para ele, mas o que está por trás de todos esses nomes que nós encontramos é o medo de errar, o medo de ir além, o medo de não ser aceito. Então é um tema que nós devemos ter um equilíbrio muito grande dentro de nós, e eu quero falar um pouquinho sobre isso para você. Quero te trazer um exemplo aqui de uma entrevista de emprego, que é um exemplo corriqueiro, né, que eu quero trazer. Talvez você já passou por isso ou conhece alguém. E se não conhece, acontece com muitas pessoas. Tem pessoas que no caminho de uma entrevista de emprego, elas encontram alguma desculpa, algum meio e elas não vão, elas mudam totalmente a rota, com medo, sabe do que? Da rejeição, com medo de não ser aceito, o medo da reprova na entrevista. Então tem pessoas que preferem não enfrentar a realidade, não de repente até descobrir que para aquele momento ela não está capacitada, para aquilo ela não tem conhecimento, então ela prefere às vezes sair de fininha, ela prefere fazer vista grossa, não vou não, às vezes ela usa até a desculpa de que não é bem aquele emprego que ela quer, sabe? Então o medo ele é presente em muitas condições, em muitas situações assim da vida de uma pessoa, né? Às vezes o medo também toma a forma de vozes na nossa vida, dizendo muitas coisas na nossa cabeça, dizendo que você não vai conseguir, que você não é capaz, dizendo que não vai dar tempo, dizendo que você não é tão bom quanto a outra pessoa. O medo, muitas vezes ele faz você se sentir inferior, feio. Às vezes o medo até fala que você não é bonito. E todos temos a nossa beleza. É fato que tem uns que é só pela fé mesmo, né? Que é difícil, mas o medo às vezes ele nos faz querer acreditar que nós não temos uma beleza interior especial, tá? E que você não tem valor. Então nós precisamos entender que ele faz parte de nós, ele está inserido no ser humano. Não tem como você viver sem medo, mas tem como você ter uma dosagem de medo que ela seja equilibrada junto com a coragem e aí te fazer tomar decisões muito corretas, né? O medo ele também é pessoal. O medo de alguns para outros não é. Para alguns o que é medo, para outros é coragem. Tem pessoas que têm medo de altura e tem outras que não têm um pingo de medo de altura. Eu vou dar só um exemplo. Por exemplo, eu salto de paraquedas, né? Eu já fiz alguns saltos, mas eu confesso para você que eu morro de medo. Só que esse medo, eu morro de medo de altura. Só que quando eu estou lá em cima também eu me sinto desafiado a quebrar aquilo. Eu gosto de quebrar, de desafios na minha vida. Então o medo ele também me impulsiona a fazer coisas que às vezes eu achava que não teria coragem de fazer, tá? É uma dosagem. Eu sei que eu estou indo saltar com um instrutor, então tem toda uma segurança. Eu tenho o meu medo, mas tenho uma coragem porque eu sei que eu vou estar amparado por profissionais que vão cuidar de mim. Então é um medo junto com a coragem que acaba tomando uma atitude responsável, porque eu não estou saltando na loucura, sozinho, né? Então vamos lá, vamos prestando atenção. Eu estou usando vários exemplos aqui para depois a gente chegar no ponto onde eu quero que você preste atenção e se identifique nesse vídeo, né? O medo ele é tão pessoal e às vezes ele não está ligado àquela condição que a gente aponta, mas ele está ligado às consequências que aquela condição pode trazer do evento em si. É nisso que muitas vezes o medo está ligado. Ele foi feito para nos alertar. O medo ele tem esse papel importante no ser humano, né? Mas ele também foi feito para ser quebrado. Olha só que parada legal, né? Então nós temos algo dentro de nós que ele foi feito
para nos alertar, mas que a gente também precisa entender que tem hora que ele tem que ser quebrado ali em algum momento, tá? O medo ele é tão forte que ele nos mantém vivo, né? Para muitas pessoas você não vai chegar na beira de um precipício e falar, eu não tenho medo de altura, eu vou pular. Não, o medo ele nos mantém vivo, mas o medo também pode nos matar de diversas maneiras, né? Eu não vou nem falar só de morte física, mas eu vou falar de mortes de sonhos, mortes de projetos. O medo às vezes faz muitas coisas boas ficarem paralisadas e bloqueadas, então naquilo você acaba morrendo, né? E o que pode definir se esse medo que você possa ter ou não, que agora eu quero começar a entrar dentro do assunto tatu, que é por isso que nós estamos gravando esses vídeos, é como que ele te bloqueia diante de uma escolha, né? Hoje eu estava conversando com algumas pessoas, eu atendi alguns clientes hoje e foi muito legal, porque eu percebi o medo do novo, né? Muitas pessoas procuram um profissional, um tatuador, né? E elas vêm bloqueadas, porque elas pesquisam na internet e acham aqueles trabalhos mais comerciais, mais corriqueiros, às vezes meio sem pé nem cabeça, às vezes meio, sabe, meio povão assim, tipo de fazer o que todo mundo está fazendo naquele momento, que é o que eu sempre prego aqui, né? Eu sempre defendo a tatuagem tradicional e eu não apoio tatuagem momentânea, tatuagem de moda, sabe? Essas paradas tipo beijinho no ombro, essas coisas, beijinho em qualquer lugar. Porque a moda vai embora e aquele desenho ele fica em você. Desculpe por quem tem esses desenhos, eu não sou também o melhor exemplo por falta de instrução, mas o que eu estou fazendo aqui, eu não quero criticar pessoas, mas eu quero trazer uma orientação para que a gente venha acordar. Você que tem sede de ser um melhor tatuador, ou você que quer se tornar um tatuador, você vai precisar de muita informação para encher o seu cliente de emoção quando você for atender ele. Você não vai poder deixar o cara entrar na tua loja e um cara que às vezes ele não tem conhecimento nenhum de tatu e ele vir orientar o profissional ao que ele quer ter. Não, essa responsabilidade parte de você que é tatuador ou você que quer se tornar um. Você tem que ter peso, sabe, de conhecimento. Você tem que ter um arquivo ali de assuntos, de experiências, sabe, sobre pessoas, de emoções de pessoas. Você precisa traduzir tudo isso para poder oferecer um bom atendimento e para poder finalizar toda essa história que eu estou falando aqui num resultado incrível de uma tatuagem, né? Um tatuador, eu acredito que ele tem um lado assim de se tornar um psicólogo daquela pessoa que ele está atendendo, tá? Porque ele consegue captar o que ela quer dizer, mesmo às vezes com aquela referência simples que a pessoa traz, mas você tendo essa percepção, você consegue captar tudo aquilo e transformar num magnífico trabalho, num trabalho de proporções muito maiores, quando você explica para a pessoa o que é. E é sobre isso que eu estou falando, sobre o medo do cliente, o medo do tatuador, tá? Muitos clientes vêm no estúdio, toma coragem, olha só, ele pega a coragem e vem para o estúdio, mas vem com medo do que vai fazer, porque não conhece tatuagem, tem medo de se arrepender, tem medo do que vão pensar dele, tem medo de uma série de coisas, mas tem a coragem de fazer a tatu. E às vezes essa coragem, se ela não tiver associado ao medo de fazer a burrada, ele vai utilizar a coragem de fazer a tatu e daqui a algum tempo ele vai olhar a tatu e falar, nossa, sei lá, parece que falta alguma coisa, uma tatu meio sem graça, quando ele acaba caindo num modo de tatuagem meio comercial. Mas vamos lá. Aí entra a coragem e o medo do tatuador. O tatuador ele tem que ter medo de obedecer o cliente. O tatuador que se preze, que tem conteúdo, ele já tem que ter o receio de fazer o que o cliente quer. Ele tem que ter a coragem sim de confrontá-lo e fazer o cliente parar. Ele tem que orientar o cliente. Então o cliente vem e traz a ideia. Aí o tatuador fica com medo de fazer normalmente o que o cliente traz, porque nem sempre dificilmente um cliente vai trazer o que é top. Ele traz só a ideia inicial. Aí o tatuador pega com medo de fazer a burrada, ele entra no modo coragem. E esse modo é o que eu prego aqui. Esse modo foi o que mudou a minha história. O modo de você orientar o teu cliente, sentar ele, dizer que aquilo que ele vai fazer, se não estiver correto, vai trazer um prejuízo para ele. Pode se passar quantos anos for. Eu tenho tatuagens que eu fui me arrepender depois de 10, 15 anos que eu tinha, por não ter sabedoria de organização, né? Então o medo ele deve ser quebrado e o medo ele deve ser respeitado também. A coragem, nem sempre ela deve ser respeitada. Tem coragens que as pessoas têm, eu tomei coragem hoje, eu quero fazer uma tatuagem hoje.
Aí vem naquela emoção. Se o tatuador tá naquela, putz, e agora? O cara tá na febre. Se eu falar pra ele que eu não vou fazer, o cara vai embora, eu não vou ganhar grana. Não. Nós temos que às vezes saber perder também. Porque quem vai ganhar com isso é a cultura da tatuagem no Brasil. Cara, eu sei que esse vídeo tá sendo um pouco extenso, mas presta atenção. Eu fui pra praia agora na virada do ano de 2015 agora para 2016. Foi espetacular, foi muito bom. Fiquei com a minha família, um pouco antes eu estive na Bahia, em Salvador, na Costa do Sauípe, e depois vim e fiquei no Guarujá. Olha só, de cada, eu não sei quantas mil pessoas eu vi nesse percurso todo, sabe, de eu falar pra você aqui, que eu via pessoas corretamente tatuadas, eu acho que dá pra contar nos dedos dessa mão aqui, de milhares de pessoas que eu vi. A maioria das pessoas tem só tatuagem de modinha. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que fazer tatuagens imensas, mas eu estou dizendo uma coisa: as pessoas estão precisando de tatuadores que tenham coragem de confrontá-las e ensinar o que é certo. Tá cheio de tatuador aí que tá vazio aí, cara. Se você tá me ouvindo, é hora da gente acordar e mudar a história da tatuagem nesse país e começar a tatuar as pessoas de uma forma que elas fiquem organizadas. Não fazer de tudo que o cliente pede, mas definir primeiro um padrão para o cliente para depois escolher o desenho. Ele tem que estar organizado, igual roupa, cara. A gente normalmente combina boneco com camisa, com tênis, ou no social combina tudo. Tatuagem do pé à cabeça, ela tem que falar a mesma língua. Beleza? Esse é esse vídeo que eu gravei sobre medo. Eu quero pedir para você se inscrever na lista VIP se você quiser receber material exclusivo, porque esse é o último vídeo, um dos últimos vídeos que eu tô gravando nessa cena, e daqui pra frente só vai vir paulada, meu irmão. Ainda essa semana eu vou gravar o melhor vídeo que eu já gravei até hoje e eu vou postar pra você. Fica ligado, Tattoo Masters, a história sendo reescrita com muita consciência da tatuagem. Valeu!